Amigas e amigos, a correlação entre a essência e a aparência é um bom ponto de partida para a gente compreender os fenômenos sociais. É com base nessa visão que a gente deve analisar os resultados das eleições municipais de 2 de outubro de 2016. Resultados ainda parciais do primeiro turno, mas que já mostram a predominância do cenário político que vai se formando aí no processo do golpe. É importante a gente ter isso em conta até para fazer a contraposição às análises ligeiras, às manchetes garrafais da mídia que procuram mostrar, supervalorizar as vitórias da direita e as derrotas da esquerda. Dizem que foi uma derrota do PT, uma derrota da Dilma, uma derrota do Lula, quando na verdade eles querem dizer que foi uma derrota da esquerda, da ideologia da esquerda, né, da ideia de uma sociedade fundada na democracia, na justiça social, no progresso social, no desenvolvimento, uma sociedade progressista em resumo. É uma ideologia que não é do PT, não surgiu com o PT, nem com o PCdoB, que é o partido mais longevo em atividade no país, fundado em 1922. Essa ideologia é fruto das contradições da realidade de uma sociedade capitalista com as características brasileiras. Também é assim com a ideologia da direita, sendo que esta ideologia da direita tem uma história mais antiga. Se a gente percorrer um pouco o fio da história, a gente vai ver como ela foi construindo essa subjetividade na sociedade, essa predominância, esse enraizamento na sociedade que se traduz em força política. É importante não subestimar a força política desta ideologia da direita. Mas é importante também a gente constatar, já falei aqui, que é a ideologia do século XIX, que passou por mutações políticas até ela se transmutar na forma do neoliberalismo, que é essa predominância do mundo do dinheiro, é o capitalismo mundial. Né? Hoje o capitalismo ele é neoliberal no mundo todo, e a elite brasileira aplica esse princípio do neoliberalismo, que é o dinheiro gerando dinheiro, todo o poder ao dinheiro, né, o mundo do dinheiro, o mundo das finanças, e a elite brasileira assume isso fazendo essa metabolização da sua ideologia escravagista do século XIX para ser aplicada em pleno século XXI. Como isso é possível? Só à base de mentiras e de violência. Esse binômio que eu também já comentei aqui. Ou seja, o que eles chamam de derrota do PT, que seria a derrota desta ideologia da esquerda, da democracia, do progresso social, na verdade não reflete as condições da sociedade, a materialidade da sociedade. Porque o que eles chamam de PT vinha ganhando as eleições desde 2002, eles não teriam nenhuma possibilidade de vencer a esquerda no jogo limpo, e aí recorreram ao golpe e com esses métodos que eu falo aqui, que é a da desconstrução dos méritos alheios. Como eles não têm méritos próprios, só resta a eles desconstruir os métodos alheios. A gente viu isso aí nesse processo de boca de urna que a mídia fez para a direita, inclusive se utilizando ainda aquele caso da Dilma, uma coisa escandalosa, que ela teria pedido a aposentadoria, teria sido beneficiada, quer dizer, uma vergonha, uma sujeira bem típica aí desta lógica da desconstrução dos méritos alheios, para difamar mesmo, para pisotear, né? O sentido é humilhar, né? Que é exatamente isso, a desconstrução dos méritos alheios. Agora a gente pode também pegar pelo ponto de vista das forças políticas organizadas. Qual foi a força política da direita que apareceu com protagonismo nesses resultados? Mesmo o PSDB, que é a força política organizada, o partido que mais traduz essa ideologia da direita, não teve um grande protagonismo. Essa vitória aqui em São Paulo, né, do prefeito eleito, João Dória, na verdade uma vitória de uma facção com um candidato que não é originário das bases do PSDB, que é bem típico desses processos golpistas, de impasses, porque aí surgem aí os salvadores da pátria. O Dória foi isso, quer dizer, gente que veio de fora, que não é político na linguagem dele, um gestor, que é uma maquiagem que a direita faz, que a mídia faz, para não mostrar a sua verdadeira face. Qual é a tradução ideológica para o seu projeto político? E também a gente viu aí
o papel que a gente não pode subestimar, o papel da Operação Lava Jato, que é uma espécie de ectoplasma para criar essa ilusão de ótica, para dar materialidade às acusações que a direita faz aí à esquerda, em particular ao PT, porque o PT é que traduz essa ideia toda da esquerda. A gente não pode se iludir somente com a aparência. Essa Operação Lava Jato é o verdadeiro cacareco da mídia, esse cacareco, né, que esse ectoplasma, essa ilusão de ótica criou exatamente para fazer aí as mutações, a mudança da política, né, da esquerda para a direita, à força, né, através aí do golpe que a gente está vivendo. Ou seja, os processos golpistas aqui no Brasil têm sido assim. Eles desconstroem o que existe e não tem nada para pôr no lugar. Em 1964 foi o que aconteceu. Depois eles foram procurar a formatação política para o golpe e aí chegaram ao regime latrocida, né, dos militares golpistas de 1964, o regime da violência, da mentira, né, o fascismo em resumo, que é a expressão mais aguda do pensamento da direita brasileira. Ou seja, não subestimemos a tradução política desta ideologia aí da direita. Ou na falta de um líder aí truculento, né, demagogo, com vazio de ideias, né, que eles sempre apresentam alguém assim. Eles tinham o Lacerda lá, tinham o Adhemar de Barros, e agora eles apareceram aí com esse João Dória, né, posando de bom moço, né, com toda essa maquiagem, conforme eu já falei, para exatamente esconder o que ele representa de fato. Agora, nós não podemos também subestimar o acúmulo democrático da esquerda. Quer dizer, essa votação da esquerda não foi qualquer coisa. Mesmo com essa pancadaria, mesmo com toda essa situação que se criou aí com esse cacareco, com esse ectoplasma, com essa ilusão de ótica chamada Operação Lava Jato, que a mídia se utilizou recorrentemente disso, a esquerda obteve aí uma boa votação em se considerando esta correlação de força. Ou seja, isso expressa uma certa conscientização de uma parcela importante da sociedade, que vai vendo a realidade concreta, quer dizer, como é que isso afeta o meu dia a dia, a minha vida concreta, quem é que representa efetivamente meus interesses. A gente não pode subestimar isso. Foi, sem dúvida alguma, uma demonstração de força da esquerda, debaixo de pancadaria, de pontapés, essa campanha violenta aí da direita. A gente certamente não pode subestimar isso e nem deixar de considerar essa demonstração de força, assim como a gente também não pode fechar os olhos para a continuidade desse cacareco chamado Operação Lava Jato, porque o objetivo deles é exatamente canalizar as forças da sociedade para o projeto do golpe. Com eleição ou sem eleição em 2018, o que eles vão fazer é isso. O sentido desse conluio mídia-Lava Jato, substituindo o papel das forças políticas organizadas em partido, é exatamente esse: levar o projeto do golpe adiante. Com Temer ou sem Temer, com a equipe do Temer ou sem a equipe do Temer, a lógica deles é essa, por isso que eles deram o golpe. Eles não vão jogar o golpe fora de graça. É importante ter isso em consideração. E eles se utilizam, sim, disso que o José Roberto Batóquio, que é o advogado do Lula, do Palocci, do Manteiga, que ele disse que ele chamou de nichos burocráticos obscurantistas incrustados na estrutura do Estado. É exatamente isso, esse mini-estado fascista que eu falo aqui, lá do Sérgio Moro, da Operação Lava Jato. E o Sérgio Moro deu uma demonstração disso quando ele decretou a prisão do Antônio Palocci de maneira arbitrária, sem nenhum sentido, quer dizer, simplesmente para fazer boca de urna mesmo, para humilhar, para pisotear. Que ele diz aqui que a prisão cautelar do Palocci, além de prevenir o envolvimento dos investigados, foi o Palocci mais alguns, em outros esquemas criminosos, bem como prevenir o recebimento do saldo da propina, também terá o salutar efeito de impedir ou dificultar novas condutas de ocultação e dissimulação do produto do crime, já que este ainda não foi recuperado, o que resguardará a aplicação da lei penal que exige sequestro e confisco dos valores. Mas quais valores? Eles disseram que não tem provas, foram eles que disseram. Investigaram o quê? Que bens? Que crime? Ou seja, é claramente aqui uma politicagem,
essa verborragia típica deles aí, quer dizer, essa subjetividade que eu falei, esse ectoplasma, né, essa ilusão de ótica que eles criaram, inclusive contradizendo o Ministério Público Federal, que fez a investigação da evolução patrimonial do Palocci e constatou que ela é perfeitamente compatível com suas atividades. Ou seja, o Sérgio Moro está dizendo que o pessoal do Ministério Público Federal do Distrito Federal é incompetente, é um bando de burro, de palhaços, ou seja... E a caixa de Pandora da Odebrecht, que eu já falei aqui também, que o PSDB está atolado até o pescoço. Por que não abre isso? Por que o sigilo lá e não o sigilo aqui? Vamos parar e pensar e refletir sobre isso. Recuperar o produto do crime, mas qual produto? Essas são questões aí pertinentes para a gente compreender essa patifaria que ele chama de corrupção sistêmica, carregado aí de subjetividade, de adjetivos, corrupção sistêmica, mas como assim? A corrupção sistêmica, ele está envolvido, o Sérgio Moro, em vários casos aí de corrupção sistêmica, o caso de Maringá, o caso do Banestado e tantos outros que eu já falei aqui, está aqui num dos vídeos que eu comento a sua trajetória. Ou seja, quer dar lição de moral, um moralista sem moral, que o grande objetivo é exatamente isso, domar as forças da sociedade para canalizá-las para o projeto da direita, com ou sem eleições em 2018. Mas a resistência democrática vai se manifestando, Nós tivemos aí um caso desse nicho que o Batoc falou, de contestação a esse nicho, que na verdade é um ninho de fascistas, fascistas deslumbrados com a superexposição da mídia. Essa resistência vai ganhando densidade. Aí nós tivemos aí o caso da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que lançou o documento 10 medidas em cheque, mostrando as falácias do projeto apelidado aí de as 10 medidas contra a corrupção do Deltan Dallagnol, esse super deslumbrado, sujeito medíocre, aí cheio de falácias, de verborragias, Então, ou seja, e a conclusão da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, ela é contundente, que diz: no atual estágio civilizatório não há boa-fé que possa nos fazer admitir a aprovação de medidas que atentam contra a Constituição. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que é um atentado ao Estado Democrático de Direito, ao processo civilizatório, à civilização, à democracia. O que se avançou, o que se construiu de democracia no nosso país. Essa turma, esse cacareco da mídia, esse ectoplasma, vem com essas medidas aqui, com atitudes como essas aqui do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol para desconstruir. Quem para refletir sobre tudo isso, o sentido desse cacareco, dessa Operação Lava Jato, chega facilmente à conclusão de que se trata de um grupo de politiqueiros, que exatamente eles são fundamentais para a construção dessa subjetividade que eu falei aqui, desse processo de enganação da sociedade para aplicar o projeto, a ideologia do século XIX em pleno século XXI. E aí, se parar para refletir, chega-se facilmente a essa conclusão. O problema é que a mídia não deixa a sociedade refletir, porque ela fica repetindo, martelando, batendo, não dá tempo de refletir. É só contra-informação, só desinformação diariamente no rádio, na televisão, na internet, em todos os lugares. Que a gente vai estar lá, desinformação, as televisões ligadas na Globo, os rádios ligados nas redes de rádios aí da mídia, dos grupos de mídia, ou seja, é a direita fazendo aí essa mutação da sua ideologia para a política, criando aí essa subjetividade a seu favor na sociedade. Por isso que é importante o exercício da reflexão, o reforço da ideia de que é preciso refletir sobre os fenômenos sociais, sobre a essência e a aparência, que é o exercício da prática da cidadania e do bom uso da inteligência. É assim que a gente vai compreendendo com mais profundidade o que está acontecendo, vai compreendendo a essência, que geralmente é diferente da sua aparência. E a esquerda tem força, sim. A esquerda tem tudo para seguir em frente demonstrando força. Evidentemente que eles vão se utilizar da Lava Jato até o limite das suas conveniências, mas é importante também a unidade da esquerda e a exploração das contradições no campo desses golpistas que vai cada vez mais assumindo feições de fascistas, como fizeram em 1964. Muito obrigado pela atenção, curta, compartilhe, se inscreva se você ainda não é inscrito e até a próxima.